Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Provérbios e nós já iniciamos o estudo dos capítulos dos Provérbios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos, aquele lembrete. Não deixe de dar o seu like nos nossos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal e, se quiser, pode à vontade compartilhar o link dos nossos vídeos. Eles são gratuitos. E quando você faz isso, você ajuda a promover e, portanto, ajuda a espalhar cada vez mais os vídeos e o conhecimento de Deus, né? Para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para os nossos irmãos. Então, pode ficar à vontade em fazer isso. Vamos lá, vamos para o capítulo de número 3 de Provérbios. Este capítulo traz o quarto discurso, que é relativo ao discípulo de coração. Ele vai, a primeira parte vai do verso 1 até o verso 12, que diz assim, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Estudará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então aqui nós temos uma série de ensinamentos. Em primeiro lugar, ele está colocando uma coisa bastante forte para nós. Significa dizer que o discípulo de coração é o verdadeiro discípulo. E este verdadeiro discípulo, ele tem uma palavra que ele observa, algo que ele faz de todo o coração, que é a obediência. Ele obedece à lei, ele obedece aos mandamentos, ele obedece por temor ao Senhor todas as coisas que foram dadas pelo Senhor para a nossa vida. Ele medita na lei, ele medita nos mandamentos de noite, de dia, em todos os momentos. E mais do que isso, uma pessoa que medita nestas coisas é uma pessoa que age em conformidade com elas. A confiança em Deus é uma confiança que vai transparecer nos mandamentos. Que mandamentos são esses? Os mandamentos que Deus deu para o seu povo lá no deserto, através de Moisés, que ficou conhecido como a Lei de Moisés. O saber aqui não é só um saber intelectual, não é só entender na cabeça, entender a mente, entender o cérebro, entender, mas é um saber de consciência, é um saber de comunhão com Deus. E ter esta comunhão com Deus significa dar honra, dar gratidão, ter
confiança em Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus? Quando eu dou honra a Deus, quando eu reconheço o poder e o papel que Ele exerce na minha vida, de tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Então, este conhecer, este dar honra, esse reconhecer a gratidão de Deus é tudo na nossa vida. E não é só com o que sobra, não é só, sobrou isso, então eu vou dar para Deus. Não, são as primícias, são as primeiras coisas, é tudo aquilo que você tem e que você reconhece como é o teu melhor. É quando não só a mente, mas também a vontade se entrega a Deus. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que o coração era para eles a sede da vontade e a sede da sensibilidade. Então não é só mente, não é só vontade, são as duas coisas. O coração enquanto vontade, enquanto querer, enquanto conhecer, ir atrás. É uma fase de ser revigorado por Deus, é dar honra em gratidão e em confiança a Deus. A promessa para quem guarda a lei está muito claro na palavra, e isso vai se repetir várias, quase em todos os capítulos, em quase todos os provérbios, nós temos lá alguma coisa referindo a isso. A promessa para quem guarda a lei, para quem reconhece a lei e quem mantém, quem faz isso na sua vida, é longevidade. É uma vida em paz, shalom. Shalom quer dizer inteireza, quer dizer tudo está completo. E a gente traduz como paz, porque tudo está completo, tudo está inteiro. Então é uma vida longa em prosperidade, em paz. E isto nos dá ornamentos. A gente já viu no vídeo passado que ele fala de ornamento. Isso vai ser enfeite para você. Que tipo de enfeite é este? Isto é um enfeite que ele chama aqui de benignidade e fidelidade. Quando ele fala, algumas palavras aqui ele vai mencionar. Ele fala de lealdade. Lealdade, ele está falando de hesed. Hesed, está na palavra, chama hesed. O que é lealdade? O que é hesed? Hesed, para eles, a palavra hesed quer dizer um amor que é constante. Isso nós traduzimos na nossa língua como ser leal. É lealdade. É um amor que não muda. Eu sou sempre o mesmo. É leal, como Deus é leal conosco. Tem uma outra palavrinha também que ele usa que é emet. Emet quer dizer fidelidade. Fidelidade quer dizer confirmado, quer dizer confiante, no sentido de que eu sou fiel, eu confio, eu confirmo as promessas de Deus na minha vida. Quando ele fala em escrever nas tábuas do coração, ele está se referindo a uma forma de escrita antigamente. Antigamente existiam várias formas de escrever. Não tinha caderno como existe hoje, livros como existem hoje. O que existia era, em muitos lugares, e ali inclusive, existiam plaquinhas de barro, eles faziam quadradinhos de barro e eles escreviam com um pedacinho de madeira, um pontinha, eles escreviam em plaquinhas de barro, tabuinhas de barro. Secava e isto era um contrato, isto era um documento. No Egito existia o papiro, mas ali não. Ali entre os hebreus, nesta época, não. Isso existia no Egito. E em alguns casos, quando se tinha mais dinheiro, se escrevia no couro, se fazia do couro de animais uma coisa chamada pergaminho. Muitos livros foram feitos em pergaminho, ou seja, se escrevia no couro do animal e se costurava como se fosse um livro. Mas, em regra, no dia a dia, se escrevia em tabuinha de barro. O que ele está dizendo aqui? Não escreve em tabuinha de barro.
Não escreva em tabuinha de barro, porque isso pode quebrar, isso pode... Escreva na tábua do teu coração. Escrevendo no coração significa que você vai guardar intimamente. Nós já dissemos, coração, mente e sensibilidade. Ele fala que uma vida, ela pode ser vivida com boa reputação. Reputação é o que as pessoas pensam de nós, é como nós somos vistos pelas outras pessoas. Quando nós temos boa reputação, significa que as pessoas olham para nós e elas nos dão valor pelo valor que nós temos efetivamente, pela correção dos atos de vida que nós professamos, que nós desempenhamos. Então, ele diz, vida com boa reputação é uma vida sábia, como os mestres, como os professores daquela época. E aqui ele usa uma palavra, shekel ou shem. O que quer dizer isso? Shem quer dizer nome, ou seja, nós falamos isso, né? Ah, tal pessoa tem nome, aquela pessoa é conhecida, aquela pessoa é famosa, ela tem nome. O quê? Ela tem Shem, ela tem boa reputação, ela é sábia. Ele faz uma comparação aqui também em relação ao que as pessoas têm e o que as pessoas são. Entre o que eu tenho materialmente e o que eu sou em termos espirituais e em termos de sabedoria, vale mais isto. Por quê? Porque isto significa que eu estou dando crédito a Deus. Dar crédito a Deus, então, é muito melhor do que achar que eu sou alguma coisa, de ser arrogante e de ostentar alguma coisa. Amados, nós somos aquilo que Deus nos dá para ser, aquilo que Deus nos permite para ser. Nem o conhecimento que nós temos é nosso. Não, o conhecimento que nós temos, as coisas que nós temos, são todas dadas pelo Senhor. Ele fala em confiança. Confiança em que sentido? Confiança no sentido de que nós devemos confiar de todo o coração, de toda a profundidade. Ele fala aqui uma coisa interessante, ele fala em coração dúplice, coração dobrado ou ânimo doble. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que ora é de um jeito, ora é do outro. Ela não é nem 100% isso, nem 100% aquilo. Por que ela não é isso? Porque ela tem ânimo duplo. Ela tem coração duplo. Ora o coração se entrega a uma coisa, ora o coração se entrega a outra coisa. Então ele está dizendo assim, não seja assim. Se você vai confiar em Deus, confie totalmente em Deus. Então não crie coisas para quebrar esta confiança. Tudo, falamos agora há pouco, tudo que nós somos, tudo que nós temos vem das mãos do Senhor, vem da presença do Senhor, da graça e da misericórdia de Deus. Então, o mínimo que nós temos que fazer é reconhecer que tudo isso vem efetivamente dele. A fonte de sabedoria é Deus, a gente já tinha visto isso no vídeo passado. Deus é a fonte de tudo, é a origem de tudo. Não somos nós. Por mais que a gente tente saber de tudo, nós só sabemos aquilo que Deus permite que o homem saiba. E ele permite que saiba correndo atrás dos mandamentos dele, correndo atrás das leis dele e entrando em comunhão com ele. A sabedoria, ela é vista como também um remédio. Por que é um remédio? Hoje nós temos uma coisa chamada doença psicossomática. São pessoas que têm algum problema, elas têm angústia, elas são depressivas, elas têm alguma doença que é uma doença de alma, uma doença psicológica, elas têm algum problema e isto vai se refletir no seu corpo. Então, uma vida correta
uma vida moral correta, uma vida sem excessos, uma vida incorrupta, uma vida em conformidade com os ensinos do Senhor, nos dá equilíbrio e saúde para o corpo. Ele fala aqui em umbigo, na verdade ele não está falando em corpo, a palavra que ele usa aqui não é corpo, é umbigo. Umbigo por quê? Umbigo porque é o centro do nosso corpo. Então ele vai se espalhar essa saúde moral, essa saúde de coração, de alma, de mente, uma mente boa, uma mente saudável, ela vai se espalhar do umbigo para todo o corpo. Então ela se espalha para todo o corpo. E ele fala de ossos. Quando ele está falando de ossos, olha que coisa interessante. Ele fala de sangue e de ossos. Hoje a ciência já sabe que o nosso sangue ele é feito no osso. Quem faz o sangue no corpo de uma pessoa são alguns ossos. E se os ossos estão doentes, o sangue está doente e a pessoa inteira está doente. Então, quando ele fala de ossos saudáveis, saúde para os vossos ossos, ossos íntegros saudáveis, quer dizer que a pessoa inteira está saudável. Ele fala também de um uso correto de bens. O que é o uso correto de bens? Por que é esse uso correto? Bem, que tipo de bem ele está falando? Ele está falando de dízimo, ele está falando de oferta, ele está falando de ajuda, de auxílio para as outras pessoas que estão necessitadas. Isto era uma obrigação. Os hebreus tinham essa obrigação. O povo de Deus sempre se preocupou com isso, porque a lei sempre falou viúvas, órfãos, pessoas necessitadas, crianças. Então, estas pessoas que eram necessitadas, elas necessariamente tinham que receber a ajuda deles. E eles faziam esse ensino de auxiliar quem tinha necessidade. Então, se você for justo, se você cumprir os teus dízimos, as tuas ofertas, os auxílios, as ajudas, significa dizer que este uso correto dos bens que o Senhor está te dando, porque é o Senhor que te dá. Amado, não esqueça, não é você que ganha, é o Senhor que te dá. Então, se nós usamos corretamente isso, significa que Deus iria recompensar de forma antecipada. E como é que é isso? Isto é, na forma de os celeiros cheios, de lavouras ricas, grande produção, grandes colheitas. Então, quanto mais eu dou, mais o Senhor me dá. Isto é um segredo, é um mistério do Senhor. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Ele fala de lagar. Lagar era o lugar onde a prensa, onde se amassavam as oliveiras, as frutinhas de oliva para fazer o óleo, azeitona para fazer o óleo, e Equeb era a parte inferior desse lagar, dessas prensas. Então, a parte de cima prensava e a parte de baixo se enchia do sumo, se enchia do líquido, seja de uva, seja de azeite. Ele fala em punição, ele fala em disciplinar, ele fala em castigo. Aqui, na verdade, ele está falando de castigo para corrigir uma coisa que nós fazemos errada. Deus nos corrige, assim como os nossos pais nos corrigem. Quantas vezes nós recebemos lições e até mesmo apanhamos porque a gente fez alguma coisa errada. E nós aprendemos que aquilo não deveria ser feito. Não adiantou falar. Às vezes a mãe e o pai falam uma vez, duas, três e a criança não escuta. Aí ela pega um chinelinho, dá uma batida, pega com a mão mesmo, dá uma batida, pernas, bundinha, e aí o que acontece? A criança aprende. Isto é disciplina, não é
espancamento. Não é espancamento, é disciplina, é ensinar o jeito correto. O juízo de Deus, amado, ele não tem uma finalidade de simplesmente destruir tudo, perder-se tudo. Não, o juízo de Deus, ele tem um primeiro raciocínio: aprimorar, curar, restaurar. E quando isso não acontece, aí sim, como nós vimos na história de Israel, né? Ele foi ensinado, e aí ele não aprendia. Então, daí veio o cativeiro, por exemplo, veio a destruição, né? Eles foram dominados por outros povos. Mas depois de muito falar, depois de muito dizer. Então, a disciplina aqui tem razão para curar, para restaurar. E quando a pessoa não entende, aí sim é um juízo de julgamento mesmo para os iníquos, para os corruptos. Começa então no verso 13 o quinto discurso. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, e mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Então aqui, o quinto discurso é o valor da sabedoria. São qualidades que o homem deve ter sempre em mira. O objetivo dele é ter sabedoria e entendimento, para que se desse felicidade. E a felicidade era aquilo que eles buscavam e que nós buscamos também. Sabedoria é a essência de felicidade. Por que é a essência de felicidade? Porque ela distingue o que é bom e o que é ruim. E quando se tem sabedoria, tudo vem junto, porque a sabedoria coroa todo o conhecimento. Nós sabemos nos portar, nós sabemos andar, nós temos uma fonte de riqueza verdadeira, como ele fala, de prata, de ouro e de rubis. Ele fala de pérola. Pérola, a palavra pérola que ele usa aqui é peninim, que pode ser traduzido como pérola, mas também pode ser traduzido como rubi ou pedra preciosa. Então, aqui significa dizer que a sabedoria te traz riqueza, se for pérola no mar, se for rubi ou pedra preciosa em terra. Ou seja, no mar ou na terra, você terá pedra preciosa. Por que mão direita? Porque a mão direita é a mão de poder. É a mão de poder. Quando ele fala de mão direita, ele está falando de poder. Então, poder é a mão mais forte. Por isso, mão direita, e ele fala de vida longa, vida próspera, vida honrada. Isto, das riquezas todas, é a mais poderosa. Por isso, ele fala de mão direita. Quando ele fala de mão esquerda, ele fala das riquezas materiais, que vem em segundo lugar, depois de vida longa, próspera e honrada. Ele fala de árvore da vida, e aqui a gente lembra de uma coisa interessante. Amado, a árvore da vida tinha uma árvore na vida no meio do jardim do Éden. Existiam, na verdade, duas árvores. Uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma árvore que era a árvore da vida. Quando Adão peca, juntamente com Eva, Deus expulsa o homem do paraíso e cerca a árvore da vida. E aí vem todo um plano de restabelecimento, de resgate do homem desta vida pecaminosa. E então aqui,
na sabedoria, no conhecimento. Ele diz o seguinte: a sabedoria, o conhecimento é uma verdadeira árvore da vida. É a árvore que dá a vida para nós. O fruto da árvore da vida é a própria vida, né? Agora, a própria sabedoria oferece a árvore da vida por ser aquela árvore que foi proibida lá no jardim do Éden. Ele continua do 19 ao 20. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Ele está falando aqui da fundação, ele está falando aqui do Gênesis. Ele está dizendo o seguinte, que desde aquele tempo, lá da sabedoria, lá da fundação da terra, a sabedoria estava presente. Mas como assim a sabedoria estava presente? A sabedoria estava presente porque ela era um atributo de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus era sábio. É sábio. Será, sempre foi, sempre será sábio. Este atributo de Deus fez com que a terra pudesse ser fundada, pudesse ser criada. Então, conhecer a Deus, né, equivale esse conhecer, essa sabedoria, né, equivale a fazer aqui as coisas com base na onipotência que ele tinha, que ele tem, e na sua onisciência. Então, este conhecer de Deus, a sabedoria de Deus que foi usada lá no Gênesis, fez com que, com sua onipotência, tudo pode, com a sua onisciência, tudo conhece, ele pudesse também tudo fazer. Ele fala de águas, a água dos céus, a água que estão embaixo na terra e principalmente no orvalho. Quando ele fala de chuva, quando ele fala de água, quando ele fala de orvalho, ele está falando de provisão, ele está falando de coisas que vêm para proporcionar ao homem colheitas e produção, ou seja, sustento. Depois ele vai para o sexto discurso. Esse sexto discurso, aqui nós estamos fechando então o livro de Provérbios. Ele vai do 21 ao 35. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. De novo, ele falando de vida e falando de enfeite. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não vai tropeçar. Quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo, pois o Senhor não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Ele já tinha feito esse discurso, ele está repetindo o discurso. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu te darei algo. Se você puder fazer hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, aqui ele volta a falar do valor da sabedoria nesse sexto discurso. A sabedoria é fonte de vida, ele fala de novo sobre isso. A sabedoria é andar, é ter comunhão com Deus, ele volta a explicar isso. E ele diz dos benefícios desta sabedoria: vida longa, próspera, na graça e em felicidade. Eu estou andando
de forma segura, eu ando sem tropeço nenhum. Eu não vou temer quando eu deitar, não ter pânico do nada, não pânico, receio de ataque, enfermidade, desastre, absolutamente nada. Deus vai nos proteger de dia, vai nos proteger de noite. Deus vai nos livrar dos laços e das armadilhas. Sem tropeços significa dizer que nós andamos seguros. A serenidade é uma coisa fantástica. Estar sereno quer dizer não estar preocupado nem angustiado com nada. Como é que eu consigo esta serenidade? Diz a palavra de Deus que eu consigo através do Senhor. É Deus que tem um cuidado pessoal para comigo. É o amor de Deus e o amor que eu tenho para com Deus que vai fechar esta comunhão em confiança, em sabedoria genuína. E aí ele passa a falar de algumas chamadas máximas negativas. São pequenos pontos que nós devemos observar. Então ele diz, não deixe de fazer o bem. Se você pode, faça o bem. Se você pode ajudar, não retarde. Vem amanhã, depois eu vejo. Diz um ditado que quem dá logo, quem dá assim que é pedido, ele na verdade está dando 2 vezes. É dobro. Porque ele supre a necessidade da pessoa no momento em que ela tem a necessidade. Ela não deixa a pessoa ficar passando necessidade à toa. Não maquine o mal. Harash quer dizer gravar, arar, planejar. Eu estou traçando o mal. Não faça isso. Não faça planos de mal. Não pleiteie, não brigue, não entre em litígio. Litígio é briga. Não entre em litígio, não pleiteie, não brigue com ninguém. Não tenha inveja. Não tenha inveja do violento, daquele que tem riqueza de forma ilícita. Existe um salmo, inclusive, que fala sobre isso, né? Que ele primeiro ele tem inveja, depois ele vê o final, ele vê o resultado da vida desta pessoa iníqua. E aí ele fala, logo na sequência, ele fala das máximas ditas positivas. Então vamos a ela. Primeiro, Deus abomina o perverso. Ele não gosta do perverso. É uma maldição que vai repousar sobre o perverso, a maldição de Deus. Por outro lado, a antítese. Então, de um lado, eu tenho que Deus abomina o perverso. Do outro lado, eu tenho que Deus é companheiro e partilha dos conselhos dele para com o homem bom. Mais uma. A maldição do Senhor cai sobre o perverso. Por outro lado, e o homem bom? O homem bom não tem isso. O homem bom, o homem sábio, salva a sua família, porque Deus salva a família, o bom e a família dele. Finalmente, Deus escarnece daquele que vive escarnecendo dos outros. Então, ele escarnece do escarnecedor. Esse é o julgamento. Escarnecedor, vai ser escarnecido no final. Por outro lado, o homem bom recebe a graça de Deus. E o último, os sábios, amado. De novo, os sábios, amado, herdarão a terra com honra e com glória, que foram a honra e a glória que foram dadas ao Deus, ao nosso Deus. Então, se nós dermos honra e glória, os sábios, eles herdam a terra em honra e glória, porque foi desse jeito que nós tratamos a Deus. E os ímpios? Os ímpios, estes serão envergonhados, estes serão ridicularizados. Amém, amado? Bons estudos.